E aí pessoal, como que vocês estão? Cá estou eu novamente, aqui com o meu chroma key. E no vídeo de hoje eu quero te mostrar como que eu fiz essa ceninha no Blender de um jeito relativamente bem tranquilo. Eu demorei 4 ou 5 horas para finalizar essa peça, mas sinceramente eu acho que eu conseguiria ter feito isso metade do tempo tranquilamente. No começo do projeto eu acabei me perdendo um pouco, querendo modelar muito, sendo que muito detalhezinho que eu fiz se perdeu no render. E eu adorei o resultado. Eu fiquei bastante orgulhoso dessa pecinha que eu fiz. A ideia inicial era fazer um render de uma TVzinha no estilo Play 1 rodando Crash. E eu fiz essa daqui. Só que eu não consigo me conter com o escopo pequeno do projeto. Então, o projeto que era para durar meia hora, durou 4, 5 horas, mas detalhe bobo. Então, eu comecei buscando algumas referências enquanto eu assistia um vídeo da Martina do Nerdboard. Eu esqueci que eu estava capturando a tela inteira. Mas eu não tinha ideia de como fazer render parecendo PS1. Nunca tinha feito, nunca tinha tentado nada parecido com isso até então. Eu vi um tutorial de um gringo fazendo e é bem de boa, na real. É só você acessar ali na parte de Compositing ali em cima no Blender e você vai usar dois nodes. Na esquerda você vai usar um node de Scale para você escalonar essa imagem para ela ficar menor. O node do meio, um node de Pixelate ou algo assim, que ela vai pixelizar a imagem que você reduziu e depois você vai escalonar de novo a imagem para ter ela no aspect ratio que você quer. No caso do meu render eu usei 0.5 e multipliquei por 2, mas para parecer realmente com Play 1, você usa 0.25 e multiplica por 4 depois. Aí de fato eu comecei a modelar essa minha televisãozinha, só que eu disse, eu complico muito a minha vida, mas eu pensei, e se eu fizer uma mesinha? Umas capinhas de CD de Play 1, um Play 1 talvez? Eu ia até colocar umas fitas VHS, mas acabou que eu desisti um pouco dessa ideia, sabe? Porque, não sei, eu só desisti. Aí eu fui modelando essa mesinha sem pegar referência, por isso que não ficou tão bom assim de cara. Aí a modelagem foi bem tranquila, eu fui extrudando, fui dando insert, fui dando bevel nas partes que eu queria para ficar parecido com a minha referência. Aí eu fiz o meu primeiro render para ver mais ou menos como ia ficar e ficou coisa linda, tá? E aí eu continuei modelando a TV, né? No caso, tem a parte de toca-fita embaixo da TV embutida, seja lá por quê. Acharam que isso seria uma boa ideia, mas tem. E aí eu tive um problema, eu sempre tenho na real na hora de produzir das minhas peças, que é ir e voltar na mesma coisa várias vezes. Por quê? Eu acabei gastando muito tempo sem necessidade nenhuma. Aí como eu queria fazer um render interno, raramente eu faço renders internos, então eu fiz um cubozão para fazer as paredes, chão e teto do meu quartinho. Aí eu fiz as perninhas da minha mesa, deu um pouquinho mais de complexidade para minha mesa. E novamente eu voltei para a tela, sendo que já tava legalzinho, podia seguir o projeto. Aí eu deixo a tela um pouquinho mais gordinha, do bevel aqui, do bevel ali, para deixar tudo mais ou menos como que eu quero. Eu fiz até as VHS calculando a entrada da VHS, sendo que eu nem usei no final dos contos, então só foi só tempo perdido de projeto. Aí eu decido colocar um videogame na cena, caso um Play 1, e vou lá pegar mais referências. Mas como já era 11 horas da madrugada e o velho aqui gosta de dormir cedo, mas antes eu fiquei uns 10, 20 minutinhos chorando mazelas da vida com meu amigo no Discord. Acordei de manhã, abri o projeto, abri a minha gravação, fui dar um confere em tudo e eu perdi uma boa parte da gravação porque corrompeu. Não sei o que aconteceu, tentei recuperar, não consegui. Mas o que eu fiz foi fazer umas capinhas de CD, escalonei uns cubos aqui e ali, posicionei para simular que tinha uma cama ali, eu ia botar uma stand do lado da mesinha que eu nunca usei, e as capinhas de Play 1, eu peguei só uns cubos, escalonei ele para ele ficar fininho. Eu peguei uma imagem com várias capinhas de CD e eu só duplicava com Shift D mesmo e reposicionava. Essa parte eu perdi da gravação, mas eu tinha feito um Play 1, extrudei, usei um círculo para fazer a tampinha do Play 1, fiz os botãozinhos, sendo que tipo, quando eu renderizei, a informação foi toda embora. Então eu peguei só um cubão, botei a textura de Play 1 por cima e pronto, meu Play 1 tá pronto. O que eu fiz foi abrir meu mapa UV, coloquei a parte da frente da minha TV no meio da minha textura, os ladinhos em cada canto, em cima, embaixo. Aí eu botei uma coisinha para me conseguir mascarar lá no Photoshop. E aí indo pro Photoshop, eu só dupliquei o ladinho ali da minha TV, tá ligado? Joguei um blur ali, dei umas pinceladas aqui e ali, perfeito, encaixou como uma luva. Por quando eu renderizar, eu vou perder essa informação toda. Então, copia, cola, copia, cola, copia, cola, dá um smooth na divisão ali, perfeito, tá pronto. Aí eu fui atrás de algumas referências para minha mesa, cômoda, trem de gaveta, um trem que tem gaveta. Aí eu fui modelando, foi bem tranquilo de fazer, só escalonei, fui posicionando mais ou menos seguindo a minha referência. Sabe, deu até uma curvadinha do compensado ali da referência tem, então ficou bem legal. Só que esta porta do lado da televisão ali tava me incomodando muito, porque eu tentei fazer de um jeito que
que simulasse uma luz vindo da cozinha. Não gostei. Ficou feio, tirei o cubo inteiro, refiz as paredes do meu quarto, né? Que é só um cubo com Solidify, pronto. Aí eu decidi olhar pro meu quarto, ver como que era a composição aqui de porta e janela. Aí eu coloquei uma atrás do monitor, igual o meu computador fica aqui, e uma porta vindo da direita. Acho que no vídeo inverte, né? Da direita de vocês. Aí a luz ia fazer esse recorte da porta ali pra mostrar que ele tem uma porta, sabe? Aí atrás dessa janela, eu decidi colocar um murinho mesmo, chapiscado bem, tranquilo. Pra fazer a cortina dessa janela, foi bem tranquilo. Peguei um plano, fiz uns cortes ali, puxei, empurrei pra trás algumas partezinhas ali, só para dar um pouco mais de volume e tá bom. Já é mais do que perfeito pra funcionar como uma cortina. Eu tinha feito uma explicação tão bonitinha, ficou tão bonzinho de como eu fiz o shader, né? Mas enfim, eu explico aqui de novo, só que eu vou tentar dar uma resumida mais. Que a rota tinha ficado bem grande. O shader começa com duas texturas, uma em cima e embaixo, e as duas têm um mapping e um texture coordinate. Enfim, inglês não é meu forte. Você pode fazer manualmente, adicionando com Shift A, mas tem um jeito muito mais fácil de criar esses dois nodes conectados ao imagem texture. E aí você vai lá em Edit, Preferences e Node Wrangler, se eu não me engano. Vou botar na tela aí. E aí é só você apertar Ctrl T, é muito mais de boa. Aí você vai ter duas texturas com esses nodes conectados. A de cima você vai botar a imagem que você quer que a sua televisão tenha, que a sua tela tenha, e pode ser qualquer uma. Eu botei o Crash aqui, mas pode ser qualquer uma. Qualquer uma. E aí de baixo você vai colocar a textura do Pixel RGB, sabe? Você consegue achar por aí pela internet bem de boa. Que é só uma imagem com red, green, blue. Aí você vai ter esses dois nodes chamados Separate X, Y, Z. Se eu não me engano, em versões antigas da 4.1 é Separate RGB. Aí no caso o X é o red, o Y é o green e o Z é o blue, né, o azul. Aí do lado desses nodes você vai colocar três nodes de match em multiply. Para não ter que criar eles 3 vezes seguidas, é só você selecionar o primeiro que você botar em multiply, dar Shift D mais 2 vezes que ele duplica para você. Aí você vai conectar desse jeito que eu estou mostrando. X de cima com X de baixo, Y de cima com Y de baixo, Z de cima com Z de baixo. Bem tranquilo. E se for o outro node, é só você trocar para RGB, que é a mesma coisa. Você vai criar outro addon chamado Combine RGB. Aí o X você conecta no R, Y no G e o Z no B. E o Z no B. E aí por fim você vai criar um addon de emission. Aí você consegue controlar bonitinho quanto de brilho essa tela vai ter. É bem legal. E aí com isso você criou esse shader que se você dá um zoom, você consegue ver os pixelzinhos e tal. E aí quando você fizer isso, o seu não vai estar igual ao meu, porque eu já mudei na escala. Mas lembra da textura do pixel RGB que a gente colocou lá com Ctrl T? Com mapping, com texture coordinate? A gente vai mudar a escala da textura de pixel, ou seja, o mapping de baixo, o mapping que está conectado a essa textura. E aí tem ali X, Y, Z em escala. Aí o X, você define quantos pixels vão ter horizontalmente e o Y verticalmente. Então você bota do jeito que você quiser aí, que fica bem legal. Pode botar até um valor bem alto e quando você dá zoom, você vai perceber que tem uns pixelzinhos lá um do lado do outro. É bem legal. Mas como eu quero um aspecto de TV antigo, eu deixei bem baixinho esse valor. Joguei tudo meio cantinho para encaixar bonito na cena e dei mais uns ajustezinhos. Aí eu peguei uma foto de uma cortina, joguei pro Blender, posicionei ali mais ou menos com o V na parte que eu queria, e aí ficou bem bonitinho, gostei bastante. E pra textura da parede e do chão, eu peguei na internet, mas eu poderia ter tirado foto do meu chão, ficaria até bem melhor. A única coisa que eu fiz foi pegar as duas, jogar ali no Photoshop, posicionar mais ou menos uma em cima da outra. A parede eu dei umas pinceladas ali, dei um blend em algumas partes ali, só pra parede ter um pouco mais de variação de cor e tá ótimo. Eu não gastei muito mais tempo do que isso nessa parede não, foi bem rapidinho. Demorou mais até pra achar as imagens do que realmente pra posicioná-lo vendo o Blender. A mesma coisa eu fiz com a madeira, peguei uma textura de madeira de condensado ali, abri a UV de forma automática. Eu não precisava de uma UV tão detalhada para madeira. E aí no cantinho da esquerda, minha direita, sua esquerda, eu coloquei um cubo com bevel ali, outro cubo por cima para tentar simular uma cama e um cobertor ali de algum jeito. A mesma coisa com o tênis, eu queria colocar um tênis, eu não tinha tempo para modelar um tênis, então eu fui no CG Trader, peguei o tênis que eu queria ali, depois eu entrei no shader lá, aí dupliquei botei um de ladinho e um em pé, pintei ali só a parte que aparecer mesmo, um azulzinho, depois eu até mudei para vermelho no off, a bordinha ali, pintei de branco e tal, não gastei muito tempo com isso não. Aí eu pintava, renderizava, via como que ficava, reposicionava, tem que ser do jeito que dá mesmo, né? Eu já tinha gastado tempo demais. Eu ainda não sei me portar muito bem com a câmera, mas eu vou melhorar, eu acho, eu acho que eu vou melhorar.
Tomara que eu melhore. No mais é isso, se inscreve para mais vídeos e até a próxima.